Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo com exercícios de modelação geométrica generativa. Hoje vamos fazer um exercício que consta da determinação do dual de um dodecaedro truncado a 1/4 da aresta. Vamos começar por maximizar a janela perspectiva. Vamos criar a layer chamado base, onde iremos colocar a base do nosso dodecaedro. Se estão recordados, um dodecaedro é composto por 12 pentágonos. Assim sendo, vamos começar por desenhar o primeiro pentágono. Vamos utilizar o comando Polygon Center Edge. Vou dizer que o meu polígono tem 5 lados. Vou clicar este como sendo o primeiro e vou dizer que o valor de lado é igual a 8. Portanto, podem ir contando os quadradinhos ou escrever @8,0. Uma vez que ao planificar o meu dodecaedro e como todas as faces são pentágonos, se nós tivermos ou executarmos um espelho, um mirror, a partir da base, e se eu fizer um array polar deste elemento, tendo como centro o centro da face, 5 cópias, 360 graus, o que eu vou obter é a parte inferior do dodecaedro planificada. E para nós construirmos o dodecaedro, vamos precisar de pelo menos duas faces auxiliares. Assim, vou começar por criar duas layers auxiliares. Vou chamar auxiliar 1 e auxiliar 2. Vou dizer que a layer auxiliar 1 é a vermelha e a layer auxiliar 2 vai ser um azul. Vou mudar cada um dos pentágonos para a sua respectiva layer, neste caso o pentágono mais à direita para a layer 1 e o pentágono mais à esquerda para a layer 2. E o que sucede é que eu vou pretender que esta aresta e esta aresta, que neste momento estão rebatidos, coexistam no espaço. O que significa dizer que este vértice e este vão existir algures no espaço e que essa posição vai definir então a posição destas duas faces. Portanto, vai ser necessário proceder a uma rotação desta face em torno de uma charneira. Ora, a charneira há de ser esta aresta, comum com a base, e ao fazer a rotação, nós descrevemos um arco. Se desenharmos os arcos correspondentes às rotações do pentágono vermelho e do pentágono azul, a interseção desses dois arcos irá dar o nosso ponto no espaço e, portanto, o ângulo que devemos rodar para construir o nosso dodecaedro. Vamos então desenhar na layer auxiliar 1 um segmento de reta coincidente com estes dois pentágonos e vamos estender, extend. Não vamos selecionar a fronteira, Enter. Vou clicar junto e, portanto, vou neste menu verificar o que é que eu quero prolongar. Neste caso, quero prolongar a linha que eu acabei de desenhar. E quero prolongar N unidades, de modo a que ele aumente para dentro do pentágono azul. Okay? Se eu tivesse qualquer plano, eu poderia rapidamente, no fundo, se esta figura fosse um retângulo, o vértice
iria ser coincidente com a projeção na charneira e, portanto, eu rapidamente descreveria o círculo com base nesse lado. No entanto, uma vez que eu tenho um pentágono, este ponto, quando projetado sobre a charneira, está afastado deste limite. E é necessário desenharmos um segmento do reto auxiliar que vem desde o vértice que pretendemos rodar até à perpendicular à charneira. E esta projeção sobre a charneira vai-nos dar o centro da circunferência que descreve a rotação. Círculo, centro-raio. Vamos dizer que o meu círculo é vertical. O centro está na projeção do ponto sobre a charneira e o raio passa pelo próprio vértice. Portanto, esta circunferência descreve a rotação em torno deste eixo ou desta charneira. Vamos repetir os mesmos procedimentos para o pentágono azul. Novamente desenho um segmento de reta na aresta coincidente entre o retângulo azul e o retângulo da base, a preto. Vou estender extend sem definir o limite entre esta linha e deslocando o cursor eu faço avançar para dentro do pentágono vermelho. Okay? Volto a desenhar outra linha auxiliar. Neste caso será a projeção deste vértice sobre a sua charneira. Aqui tenho ligado a perpendicular no ASNAP. Enter. E vou desenhar um círculo vertical. Concentro na projeção do ponto sobre a charneira azul e raio até ao ponto no pentágono azul. Significa que a rotação que eu tenho que dar, ou o ângulo que eu tenho que dar, vai fazer com que este vértice e este se encontrem neste lugar geométrico, neste ponto. Vou retirar do OSNAP a opção perpendicular, a opção Center, e vou deixar unicamente a opção Endpoint e Point. E para garantir interseção. E para garantir que o ponto é mesmo da interseção, eu vou criar aqui um ponto auxiliar. Okay? Vou então começar a fazer a rotação. Vou, a título de exemplo, copiar novamente este pentágono sobre si próprio, para que quando eu rode mantenha o que estava na base, ou o que estava planificado. Comando Rotate 3D. Vou selecionar um destes pentágonos. Enter. Primeiro ponto da charneira de rotação é este, ou seja, é o centro do meu círculo vermelho. O segundo ponto é o extremo desta aresta coincidente com a aresta da base. O terceiro ponto é o ponto que estava rebatido, ou seja, o nosso ponto que nós queremos mover. E finalmente, o quarto e último ponto é o ponto na interseção das duas circunferências, ou seja, o ponto nesta nossa posição. E deste modo determinamos o ângulo então, que este lado tem num pentágono, ou neste caso, num dodecaedro. Okay. Passo seguinte, vamos criar uma layer chamada dodecaedro e vamos lhe chamar dodecaedro A de arestas e vamos criar outra layer chamada dodecaedro F de faces. E, portanto, vou ter uma construção de arames só com arestas e só com polígonos fechados e vou ter também uma construção só com faces.
vou dizer que as minhas arestas vão estar a preto e vou dizer que as faces vão estar, por exemplo, a verde. Seleciono este pentágono e o da base, vou mover as propriedades de modo a que fiquem na layer dodecaedro A. E vou desligar todas as outras layers auxiliares. Seleciono ambos os pentágonos e vou ao menu Superfícies, Curvas Planas, vou só mudar para a layer Faces, Superfícies, Curvas Planas, e automaticamente foram criadas duas curvas planas. Passo a visualização para Ghosted e obtenho aqui o meu pentágono, ou duas faces do meu pentágono e a curva que envolve a face, ou seja, as minhas arestas poligonais. A partir daqui vou copiar 5 vezes este pentágono, array polar, e atenção, eu estou a fazer a seleção por crossing, ou seja, da direita para a esquerda, de modo a selecionar tanto a face como a aresta poligonal fechada. Enter. O centro irá coincidir com o centro do pentágono. 5 cópias, 360 graus. E isto permite-me obter a parte inferior do meu pentágono. Para obter a parte superior, volto a minimizar a janela, de modo a obter 4 vistas. Vou aumentar a vista perspectiva e vou aumentar a vista front. Vou igualmente fazer um zoom extend na vista perspectiva e na vista front para ter o máximo de área visível do meu objeto aqui desenhado. Comando Mirror. Seleciono da base até ao topo, em crossing, para garantir que seleciono faces e arestas. Enter. E basta-me clicar em 2 quaisquer vértices. Isto vai fazer com que a parte inferior seja espelhada para cima. No entanto, ainda não temos o nosso dodecaedro concluído. É necessário fazer uma ligeira rotação deste dodecaedro. E para isso, aquilo que eu vou fazer é rodar a parte superior toda, incluindo as faces e as arestas laterais, em torno deste centro, fazendo com que este vértice passe deste ponto para um ponto análogo a este. Ou seja, de modo a que depois eu possa simplesmente mover para baixo e unir todo este conjunto. Assim, o comando é o comando Rotate. Seleciono tudo. Done. Tenho a opção Center. Vou tirar o Point. Vou deixar só o End. Levo o meu cursor aqui. Agora aqui é preciso ter alguma atenção se apanhamos ou não o centro, ao centro do topo. Primeiro ângulo é este, deste vértice. Segundo ângulo é este. Isto faz com que haja uma rotação de 36 graus. Agora basta-nos simplesmente mover todo o dodecaedro deste vértice para o vértice inferior. E temos aqui o nosso dodecaedro. Uma última operação. Selecionamos tudo e Join. Isto vai garantir que todas as minhas faces do dodecaedro passaram a estar juntas e esta superfície vai agora comportar-se como um sólido. As arestas, uma vez que já eram linhas poligonais fechadas,
ao serem juntadas, elas são automaticamente descartadas e, portanto, o programa ignora a sua existência e vai única e exclusivamente juntar faces. Esta é a primeira parte do exercício. No próximo vídeo teremos a continuação e iremos fazer a truncagem a 1/4 da aresta para este pentágono.